Tensão aumenta no Oriente Médio. Israel e Estados Unidos atacam o principal complexo nuclear iraniano que já tinha sido alvo no ano passado. O Irã dispara contra uma base militar britânica no Pacífico. A arma usada surpreende os especialistas pelo poder de alcance de até 4.000 quilômetros. Os efeitos do conflito no Brasil, além dos preços altos, diesel e gasolina começam a faltar em mais postos. A ANP diz que importação de combustível caiu 60%. Na reportagem especial, a rede de apoio formada por mães que enfrentam sozinhas o desafio de cuidar de filhos que precisam de atenção especial. Você entregaria o cuidado dela para uma outra pessoa? Não. Então, enquanto ela precisar, eu estou para ajudar ela. Mãe não é brinquedo não, né? Não é. E você vai ver também no Jornal da Band. A morte de Juca de Oliveira, o ator que deu vida a personagens marcantes no teatro e na TV. Sobre o testamento, eu não posso dar nenhuma explicação, Noêmia. Nós temos o direito de Não saber... adianta você insistir. E se tornou um dos maiores nomes da cultura brasileira. No rádio, a voz de Juca emocionou milhões de pessoas interpretando poesias e textos marcantes da literatura. Devaneio, com Juca de Oliveira. Se digo adeus a esta terra, a corda desfaz a trança. Não há lugar para um homem se não se colhe a esperança. Prazo para enviar o imposto de renda só começa na segunda-feira. Mas com o programa já disponível, tem gente aproveitando o fim de semana para treinar e evitar erros na hora do acerto de contas com o leão. 22 anos depois, as motos mais rápidas do mundo estão de volta ao Brasil. E a Band transmite o Mundial de Motovelocidade direto de Goiânia, neste domingo, a partir das 2h30 da tarde. Boa noite. Boa noite para você. O Brasil se despede hoje de um dos maiores artistas da nossa história. Dono de um talento e de uma voz capaz de nos fazer rir e também chorar. E tudo começou com um teste vocacional que transformou um futuro advogado infeliz em um artista inesquecível. Juca de Oliveira. Um operário da arte que, entre o palco e a tela, ajudou a escrever a identidade cultural do Brasil. Ator e dramaturgo, emprestou seu estilo sóbrio a personagens complexos e provou no cinema que a tela grande é também lugar do detalhe, da voz pausada que se tornou uma de suas marcas. Você está querendo me usar para saber coisas do testamento? No teatro, Juca levou multidões às salas, unindo crítica social ao seu humor refinado. Há 56 anos, eu examino cuidadosamente cada um dos candidatos. A origem, o passado, a ideologia, a religião, os compromissos, pois no dia seguinte à posse, todo candidato em quem votei nesses 56 anos, com raríssimas exceções, se transformou num batedor de carteira. Ele se tornou um dos maiores defensores da classe artística e da produção nacional. Um apaixonado pelas artes, emprestou seu talento aos poetas, lendo para ouvintes da rádio Band News FM. Se digo adeus a esta terra sem rancor, digo em resumo: a terra mudou de donos quando o vento mudou de rumos. Hoje o Brasil se despede de um de seus grandes talentos. Ao longo do Jornal da Band, a gente vai falar mais sobre a carreira e a importância de Juca de Oliveira para a cultura no nosso país. Vamos falar agora das consequências da crise no Oriente Médio aqui no Brasil. A importação de combustível caiu 60%. Mesmo com as refinarias operando no limite máximo, o diesel e a gasolina começam a faltar em postos. Desafio da semana: encher o tanque. Em cada posto, uma explicação para a falta de combustível. Chegava, mas não o suficiente que pedia. E quando vem, ainda vem só um pouquinho. Aqui também estava sem o ar comum, só aditivada.
todos os lugares tá complicado, tá difícil de encontrar lugar para abastecer. Há registro de falta de gasolina e diesel em diversas partes do país e muita reclamação sobre o preço. Realmente, os postos têm feito bastante filas, né? E ficado, assim, preços altíssimos, 6, 7, 8 reais o valor do combustível. Como é que faz? Difícil. Mas realmente o preço está muito fora da nossa realidade atual. No Rio, a Delegacia do Consumidor abriu inquérito para apurar possíveis crimes como abuso de poder econômico por parte de postos e distribuidoras. A suspeita é de que estabelecimentos estariam, por exemplo, retendo estoques para forçar o aumento dos preços. Ontem, a Polícia Civil esteve na refinaria de Duque de Caxias, recolhendo dados sobre as vendas dos últimos dias. A Petrobras diz que ampliou entregas às distribuidoras e que as refinarias estão operando com carga máxima. Mesmo sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o Brasil depende da importação dos derivados para suprir a demanda interna. Cerca de 30% do diesel vendido no país vem do exterior, principalmente da Rússia e Estados Unidos. Já no caso da gasolina, 10% do nosso consumo vem de fora. A Petrobras é responsável pela maior parte desse volume importado, de 20% a 40%, dependendo do mês. O bloqueio do Estreito de Hormuz não afeta diretamente as rotas que abastecem o Brasil. Isso pode ajudar a manter pelo menos parte dos envios, mas o preço deve subir junto com a cotação internacional. A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis afirma que não há risco de desabastecimento por enquanto. Então a gente tem uma garantia de que o país vai estar abastecido aí pelas próximas semanas, pelo menos até o final do mês de março, início de abril, porque esse volume estava vindo. Então, nós estamos olhando para mês de abril e, por hora, o volume previsto para importar está muito baixo. Mas, para a Agência Nacional do Petróleo, o momento já é considerado excepcional de risco. Em nota técnica, a ANP informou que o volume de combustível importado caiu quase 60% em comparação ao ano passado. Segundo especialistas, o cenário pode piorar, porque os nossos fornecedores podem passar a vender mais para países asiáticos, reduzindo as remessas. Esses países vão também depender desse mesmo diesel, desse mesmo petróleo que vem da Rússia, que deixariam de vir para o Brasil para atender China e Índia, que são os principais consumidores. Enquanto isso, os ataques continuam. Bombardeios atingiram o principal centro nuclear iraniano. E o Irã usou mísseis secretos numa ação inédita contra uma base militar conjunta dos Estados Unidos e Reino Unido. O clima de tensão aumentou no Oriente Médio 3 semanas depois do início dos ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Instalações nucleares voltaram a ser alvos no Irã, que acusa Estados Unidos e Israel de realizarem ataques aéreos à central de Natanz, maior centro de enriquecimento de urânio do país. O local já havia sido atacado no ano passado e foi atingido pela primeira vez no conflito atual. Segundo a imprensa de Israel, foram usadas bombas de penetração, capazes de perfurar abrigos subterrâneos. O exército americano disse ter destruído um bunker iraniano equipado com armas no Estreito de Hormuz. Mais uma tentativa de impedir os ataques do Irã a navios petroleiros e reabrir a rota crucial para o comércio global de petróleo. Do outro lado, o Irã lançou 2 mísseis considerados secretos em um ataque inédito à base britânica Diego Garcia, no Oceano Índico, usada há décadas pelos Estados Unidos. Uma das armas foi abatida por um destroyer americano na região e a outra caiu no mar. O Irã dizia ter mísseis com alcance máximo de 2.000 quilômetros, mas Diego Garcia está localizado a quase 4.000 quilômetros da costa do país persa. Por isso, os mísseis usados nesse sábado seriam mais potentes do que o arsenal já conhecido. A ação é vista como um recado sobre a capacidade tecnológica do Irã e amplia o temor de um conflito mais amplo, caro e difícil de conter. Nas primeiras 2 semanas, os ataques do Irã a bases americanas no Oriente Médio causaram cerca de 800 milhões de dólares em danos, segundo uma análise da rede BBC.
Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão muito perto de atingir seus objetivos e podem considerar diminuir os ataques militares contra o Irã. A declaração contrasta com os movimentos recentes do próprio governo, que incluem o envio de milhares de fuzileiros navais para a região, reforçando a presença militar americana. O governo de Israel também contradisse Trump. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que os ataques conjuntos contra o Irã serão intensificados de forma significativa nos próximos dias. No centro de Israel, um míssil iraniano destruiu um jardim de infância. Não havia crianças no momento da explosão e não houve vítimas. Na fronteira israelense com o Líbano, foguetes foram lançados pelo Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Enquanto tanques israelenses avançam em direção ao território libanês e a Força Aérea intensifica bombardeios no sul e em Beirute. Os ataques Israel-Hezbollah já causaram a morte de mais de 1.000 pessoas no Líbano, incluindo 110 crianças. 1 milhão de moradores estão desalojados. Desde o começo do mês, os ataques israelenses diários mudaram o horizonte das cidades. Mas hoje, por alguns minutos, as bombas deram lugar a um arco-íris. Ainda hoje, o escândalo do Banco Master. Depois de Daniel Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, acena para a possibilidade de realizar uma delação premiada. É daqui a pouco. Foi preso o homem que espancou a ex-companheira dentro do elevador em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma cena terrível que a gente acompanhou nessa semana. O repórter Rodrigo Hidalgo está ao vivo conosco com as informações. Fala, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Exatamente. A prisão de Ronaldo Ferreira aconteceu na noite de ontem, mas só foi anunciada hoje pela Polícia Civil. Ele chegou a ser preso logo após ter agredido a ex-mulher, mas foi solto na audiência de custódia com medidas cautelares, como a proibição de se aproximar da vítima. O Ministério Público representou novamente pela prisão e a Justiça decretou a preventiva. O caso aconteceu na última segunda-feira, quando a vítima foi seguida pelo ex-companheiro e agredida com socos dentro do elevador do prédio onde trabalha. Uma amiga que estava com ela conseguiu intervir e evitar agressões ainda mais graves. De acordo com a vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento nem o pedido de pensão alimentícia para o filho do casal. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar preso, né? E foi preso no Rio de Janeiro o bandido conhecido como Sintonia, apontado como integrante do PCC. As imagens mostram o momento em que policiais civis cercam um veículo de Márcio Maracanã que se entrega. Ele é apontado como responsável por pelo menos 9 mortes na região de Paraisópolis, em São Paulo, incluindo a participação em uma chacina. Um avião monomotor caiu hoje, logo depois de decolar do Aeroclube de Manaus. O piloto fazia um voo de instrução e morreu na hora. O aluno que estava em treinamento foi socorrido, mas também morreu no hospital. A Aeronáutica e a Polícia Civil vão investigar as causas do acidente. A inteligência artificial poderá ser usada para identificar o nível de dor em recém-nascidos internados em UTIs. A tecnologia interpreta expressões faciais dos bebês e, dessa forma, ajuda no tratamento. Numa UTI neonatal, ainda tão pequenos e frágeis, eles lutam. São bebês prematuros ou com condições de saúde que exigem muitos cuidados e procedimentos como punções, inserção de catéter, intubações e cirurgias. Cedo, eles convivem também com a dor. Dá para saber nos casos mais extremos. Casos leves, às vezes, confunde com dor, por exemplo, de movimentação intestinal, dor de cólica, fome, outros motivos para choro. A dor é um parâmetro clínico, assim como a pressão arterial, a temperatura, os batimentos cardíacos. Só que todos esses outros contam com a medição feita em equipamentos. A dor, principalmente em bebês tão pequenos que ainda não falam, ainda depende, em parte, da interpretação de quem avalia. E aí, como tratar na medida certa, sem excessos nem faltas? É para responder a essa pergunta que a tecnologia hoje tenta trazer como apoio a inteligência artificial. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo e do Centro Universitário FEI trabalham em uma ferramenta capaz de ler pontos da expressão facial dos bebês.
Para isso, foram comparadas imagens das crianças após procedimentos dolorosos com outras em momentos de tranquilidade. O resultado são parâmetros capazes de indicar não só a presença da dor, mas também a intensidade. É como se fosse um sinal da dor, que varia, vamos pensar, entre 0 e 1. Se ele estiver em 0, esse bebê não está com dor. Mas à medida que ele vai se aproximando, por exemplo, do valor meio, a gente já começa a ter uma evidência, segundo esse modelo matemático computacional, que ele começa a apresentar dor. Se ele começar a chegar a 1, quer dizer que definitivamente esse bebê está com dor. O programa ainda está em fase de estudos e depende de protocolos para ampliar o banco de dados e gerar um modelo mais preciso, capaz de separar a dor de outras reações, como sono e fome. Essa dor, ela precisa ser tratada, porque se ela não for tratada, ela pode interferir no desenvolvimento do cérebro do bebê, que está ainda em fase de desenvolvimento, né? Essas alterações vão repercutir lá na infância. Hora de lavar roupa suja aqui no Jornal da Band. Mas calma, hein, Adriana? Tô falando de uma mudança na rotina de muitas pessoas que estão preferindo usar o serviço de lavanderia comunitária, nos condomínios ou mesmo particulares. Mas será que vale a pena para o bolso? Há um ano, pelo menos uma vez por semana, a Giovana traz as roupas dela e do namorado para lavar neste ponto de autoatendimento, que fica ao lado do trabalho. Para mim, facilita muito, porque eu não tenho a prática de passar a roupa depois de lavar, então ela já dobrada com o serviço da atendente acaba sendo muito mais efetivo, muito mais prático para mim no dia a dia. No Brasil todo já são mais de 27 mil lavanderias, pouco mais de 10% delas nesse formato de autosserviço. Desde que abriu a loja há 2 anos, a Cláudia percebeu um aumento de clientes em média 7% por mês. A gente tem clientes aqui de todas as idades, mas é o jovem em si que a gente percebe que ele que meio que fomenta o nosso negócio. A atendente, ela vai, faz todo o serviço para a pessoa e a pessoa pode ir embora e não precisa ficar aqui esperando. Giovana gasta R$ 160 por mês. No ano, são quase R$ 2.000. O valor é quase o preço de uma máquina. Em casa, ainda terá o custo com sabão, amaciante, água e luz. É mais barato você ter a máquina em casa do que ir na lavanderia. O que você tem que considerar, ou seja, a pessoa que prefere ir na lavanderia, ela considera outros pontos, né? As lavanderias de autosserviço têm sido uma opção para as pessoas que moram em apartamentos cada vez menores. Olha, esse aqui, por exemplo, tem 32 metros quadrados e não sobra nem espaço para uma máquina, né? Por isso, o condomínio implantou um sistema compartilhado. Só não pode lavar roupas de pet. Com esse sistema, o gasto com água e energia elétrica caiu 40%. Uma máquina lava-seca convencional, essas que nós temos nas nossas residências, demora de 4 a 5 horas para você fazer um ciclo completo. Depende aí da quantidade de roupas e do peso. Com conjunto industrial, você vai gastar aí a média de 1 hora, 1h20 para fazer o ciclo completo, lavar e secar. Toda vez que usa, o morador gasta R$ 22 para lavar e secar, já com os produtos. Ana Paula usa o serviço até para roupas íntimas, mas hoje também testa uma mini lavadora para essas peças pequenas. Que às vezes você colocar numa lavanderia pública, você não sabe o que a galera colocou ali, né? Então, às vezes é legal você ter uma maquininha dessa em casa que você pode lavar e ali você tem certeza da higiene, né? Atenção se você é daqueles que gostam de declarar o imposto de renda logo nos primeiros dias. Já dá para aproveitar este fim de semana para adiantar o serviço. O prazo para declarar o imposto de renda só começa na segunda, mas o Fábio já se adiantou. E eu gosto de me antecipar, mais por uma questão de organização mesmo, para não deixar para a última hora, porque às vezes a última hora aí o site já fica congestionado, já começa a ser mais difícil de você conseguir carregar a informação. A Receita Federal liberou o download do programa do Imposto de Renda 2026. Já é possível preencher os dados e enviar a documentação depois. A ideia é ajudar a população a se organizar e evitar correrias no último dia. O prazo para entrega final é 29 de maio. O envio pelo site ou pelo aplicativo da Receita será liberado na segunda-feira. Quem pretende usar a declaração pré-preenchida também tem que esperar.
Ela pode fazer simulações, inserir todos os seus dados. Na segunda-feira já vai estar disponível os dados da pré-preenchida. Então o contribuinte pode optar daqui a pouco por abrir essa declaração ou no seu celular ou em outro aparelho, por exemplo, e fazer comparações. Todo ano a declaração gera dúvidas. O levantamento da Sala Digital da Band, em parceria com a Google, revelou que na última semana os termos mais buscados em pesquisa sobre quem é obrigado a declarar foram MEI, aposentado e quem recebe menos de R$5.000 por mês. Esse ano os contribuintes quem teve esse rendimento de até R$5.000 não teve desconto nenhum de imposto de renda, mas isso vai impactar somente na declaração de 2027. Nós voltamos a falar agora da morte de Juca de Oliveira, que faleceu na madrugada de hoje aos 91 anos. Um dos maiores nomes das artes cênicas brasileiras, o ator, diretor, escritor e dramaturgo deixa um legado enorme de mais de 60 anos de carreira. As lembranças ficarão para sempre na memória de quem conviveu com o artista. É uma perda incomensurável, né? O Juca, um grande artista, um sujeito coerente. O cara era uma figura maravilhosa, um homem de uma generosidade única, um ator extraordinário. Ele era um apaixonado pelo teatro, pela cultura, pelas pautas sociais, por política, e era uma pessoa que amava viver. Juca de Oliveira tinha 91 anos de idade e mais de 7 décadas de atuação em novelas, peças e séries. Morreu na madrugada desse sábado, depois de uma semana internado tratando uma pneumonia e um problema cardíaco. Ele deixa filha e esposa. Nascido em São Roque, interior de São Paulo, o jovem chegou à capital para estudar Direito na USP. Mas depois de algum tempo, aos 22 anos, mudou de rumo. Eu sou um dos poucos atores no Brasil que posso dizer com absoluta segurança que sou um ator por vocação. Por quê? Porque eu fiz teste vocacional. Depois de largar a faculdade de Direito, Juca encontrou o caminho que o faria um gigante das artes cênicas. Entrou para a Escola de Arte Dramática da USP e tinha uma turma e tanto, incluindo as atrizes Glória Menezes e Aracy Balabanian. Era o início de uma linda jornada. Suas primeiras montagens no teatro foram nos anos 60, quando já teve que enfrentar a censura da ditadura. O jovem Juca se manifestava politicamente, tinha opinião. E junto com um grupo de amigos, fez desse teatro, o Arena, um símbolo da resistência. E precisou se autoexilar na Bolívia, em 64. De volta ao Brasil, a estreia nas telinhas. A primeira casa foi a TV Tupi, mas também passou pela Globo, atuando em novelas como O Clone. Eu consegui. Aqui na Band fez Ninho da Serpente. Será que eu não sei mesmo? E A Idade da Loba. O lugar mais perigoso do mundo é aqui agora, Olga. Diga pra ela que viver é correr perigo, Olga. Nas entrevistas que deu na emissora, gostava de falar da vida, de política e da arte. Eu acho que gostar de fazer teatro é uma aflição tão grande. Quando você assiste uma peça, você fica com uma tal ansiedade de subir naquele palco, fica com uma tal infelicidade de você não estar no lugar daqueles atores, que aí teve um dia que eu falei, não, eu quero fazer só isso. E aí que procurei a Escola de Arte Dramática, estudei e acabei me formando e me tornando profissional. O amor pelo que fazia lhe rendeu prêmios como ator, além de nomeações importantes, como o título de membro da Academia Paulista de Letras. Além dos palcos, o ator emprestou sua sensibilidade à rádio Band News FM, declamando clássicos da poesia. Se digo adeus a esta terra, que a mão de Deus me conduza, não sou eu quem se despede, é a terra que me recusa. Daqui a pouco, Polícia do Rio prende 6 homens e apreende 2 menores flagrados espancando uma capivara. E também o caso da advogada brasileira que morreu afogada em uma praia turística do México. É já já. A violência no Rio de Janeiro encarece o seguro dos carros. Um levantamento feito pelo Jornal da Band mostra que, dependendo do bairro, o custo pode aumentar 60%. Conviver com medo ao volante ficou caro.
Com uma média de quase 70 roubos de carros por dia no ano passado, o Rio de Janeiro tem o seguro mais alto do país. Tem que ter, porque não é só assalto, tem acidente também, né? O fator de risco usado pelas seguradoras para definir o preço leva em conta o perfil do motorista, o modelo e ano do carro, além de trajetos mais frequentes. A violência na região onde o veículo circula também pesa e muito. Dentro da própria cidade, a diferença costuma ser grande. Aqui na Zona Sul, por exemplo, o valor do seguro gira em torno de 4,2% do preço do carro. Essa taxa pode subir bastante, dependendo do bairro, na mesma região da cidade. Para um mesmo modelo de carro, o seguro mais básico pode custar cerca de R$ 3.300 para quem mora no Leblon. A cerca de 15 quilômetros dali, a cotação vai para mais de R$ 5.300 na Glória, outro bairro da Zona Sul, 60% a mais. No ano passado, o bairro da Glória teve 8 vezes mais roubos de carros do que o Leblon. O aumento do preço do seguro não é bom para ninguém, nem para a própria seguradora, porque quanto mais caro é o seguro, menos gente tem capacidade de comprar o seguro. Um bandido foi baleado durante um arrastão contra motoristas parados no trânsito em São Paulo. O ataque aconteceu na hora do rush, numa ponte bastante movimentada. Um policial aposentado presenciou a ação e reagiu. O criminoso precisou ser socorrido e, com ele, foram apreendidos celulares e 4 alianças de ouro. Um comparsa conseguiu fugir. No litoral de São Paulo, mais um caso terrível de violência contra a mulher. Câmeras registraram os gritos da vítima e parte das agressões. A mulher corre para o lado de fora da casa e é perseguida pelo companheiro. Ela cai no chão e é agredida com chutes e socos até que levanta e corre para a rua, onde pede socorro. A vítima foi socorrida e contou aos policiais que esse não foi o primeiro episódio de violência do companheiro. Kleber Gomes de Souza Júnior foi localizado e preso. O jornalismo da Band teve acesso à gravação do interrogatório do tenente-coronel Geraldo Neto, a Polícia Civil, realizado no dia em que ele foi preso. Contradições marcaram as falas do policial. Logo no início, o tenente-coronel Geraldo Neto diz que a esposa, a soldado Gisele Alves, nunca apresentou qualquer comportamento suicida. Até hoje eu não acredito como ela fez isso. Até hoje eu não consigo acreditar como a minha esposa tirou a própria vida. Diante da polícia, o oficial se mostra controlado e diz que chorou ao relembrar da cena. Aí eu vi ela caída no chão, foi colocada uma boneca lá no dia da reconstituição, uma boneca loira. E eu chorei bastante, inclusive nesse momento, que me veio a imagem exatamente como aconteceu na cabeça. Mas para os policiais o comportamento foi outro. Um homem frio, detalhista, preocupado em construir uma narrativa. Bem diferente das mensagens que enviava para a esposa, em que se mostrava soberbo, possessivo, arrogante e controlador. No interrogatório, tentou negar ciúmes e disse que era ele quem queria o divórcio. Descreveu um relacionamento distante, como se vivessem como 2 estranhos dentro do mesmo apartamento. E a gente vivendo como 2 estranhos no apartamento, porque você dorme lá no quarto, na suíte com a sua filha, eu saio para trabalhar de manhã, você está dormindo, eu volto. Muitas vezes você já está com ela no quarto trancado. Só que para a polícia essa versão também não se sustenta. Até então ele afirmava que não tinha relações com a esposa há meses. Mas, diante das provas periciais, voltou atrás e falou da noite da véspera da morte. Mas no dia 17 a gente conversou, nos emocionamos, choramos abraçados ali sentados no sofá, lembrando os momentos bons. Nos beijamos, tivemos ali no sofá mesmo da sala uma relação sexual e ali a gente fez, vou usar o termo, fez amor pela última vez. E não foi só nesse ponto que ele se confundiu. Até a roupa que usava no dia da morte entrou na lista de contradições. Ele disse que vestiu a bermuda sem cueca, mas as imagens das câmeras mostram o contrário. Daí o que eu fiz? Eu não desliguei o chuveiro. Eu vestia a bermuda sem colocar a cueca, eu vestia a bermuda por cima do corpo, esse corpo ainda molhado. Essa é mais uma contradição, porque nas câmeras corporais você tá com cueca. Eu tô com cueca? Isso. Então, mas eu vestia a bermuda
Mais uma contradição. Detalhes que, para a investigação, comprometem a credibilidade do relato. Outro ponto central são as marcas no pescoço da vítima. A perícia identificou sinais compatíveis com esganadura, mas o tenente-coronel negou qualquer agressão. Entre as palavras e as provas, o que fica é uma sequência de inconsistências, uma versão que muda ao longo do interrogatório e que enfrenta agora o peso da perícia e da investigação. O tenente-coronel segue preso e o caso na justiça como feminicídio e fraude processual, por ele ter alterado a cena do crime. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por importunação sexual contra a ministra Aniele Franco. Vamos ao vivo até Brasília. O Pedro Teixeira tem os detalhes para a gente. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Adriana? Boa noite para você e a todos que nos acompanham no Jornal da Band. A PGR entendeu que há indícios que sustentam a denúncia apresentada pela ministra da Igualdade Racial. Aniele Franco disse à Polícia Federal que a importunação começou ainda em 2022, portanto, no período de transição de governo, e o assédio continuou nos 2 anos seguintes. Silvio Almeida só foi denunciado em 2024 pela ONG Me Too e foi demitido do governo Lula. A defesa dele diz que ainda não foi notificada e, por enquanto, não vai se manifestar. Ao longo da investigação, o ex-ministro sempre negou as acusações. O caso está sob sigilo. A relatoria é do ministro André Mendonça. Se o Supremo aceitar a denúncia, Silvio Almeida vira réu. Volto aos estúdios. Bom, a gente tinha acabado de lançar a rede. Eram 5 pescadores e eu. Eu estava no timão, estava começando a minha profissão de mestre arraiz. A traneirinha é uma traneirinha leve, sabe, Irene? Bem levinha. Qualquer ondinha ela tremia feito uma caixa de fósforo. De repente, me surge bem aqui atrás um cargueiro transatlântico de mais de 300 metros. Ele vinha na nossa direção, Irene, olhado de baixo. Ele tinha a altura de um prédio de 10 andares só de casco. E o pior, o timoneiro não tinha visto a gente lá da ponte de comando. Eu disse, meu Deus do céu, é agora que nós vamos ser atropelados. Eu peguei e botei toda a força no motor. Eu virei o timão, tudo que eu pude, para sair da rota dele e ficamos atravessados bem na frente do monstro. Continuava, ele empurrava as ondas com o casco, subia a onda de mais de 10 metros. A traneirinha era uma... ela pulava para cá e para lá. Cada um tinha que se agarrar no que encontrava para não ser cuspido no mar. Foi por um triz. Foi por um triz. Agora... a rede foi embora com ele. Puxa vida, o mar tem perigo de todo tipo, hein, Jordão? O mar é inconstante como algumas mulheres. Por que como algumas mulheres? Muitos homens também são inconstantes. É que o mar... Irene, o mar é perigoso quando você não percebe o humor dele. Exatamente com alguns homens em relação a algumas mulheres. Daqui a pouco, a preparação para o Grande Prêmio da MotoGP. A Band transmite amanhã a etapa brasileira da principal categoria de motovelocidade do mundo. E a volta do fenômeno coreano, o grupo BTS, é já já. Cuidar de quem cuida. A reportagem especial do Jornal da Band de hoje mostra a luta das mães de neurodivergentes. E falamos também de mãos que se unem nessa jornada. Abrir as janelas da vida para o que não estava nos planos. O que não foi sonhado. O que nos toma sem aviso. Eu tinha dificuldade em locais para ficar com meu filho, ele chorava muito, então eu deixava e aí eu já tinha que sair do trabalho para olhar, então basicamente as pessoas meio que me sinalizavam que estava algo de errado. Eu quero. Veio então o diagnóstico de autismo e não seria o único. Fernanda e a filha mais nova também estão no espectro autista. Ela adaptou o emprego para trabalhar de casa, mudou o curso da vida. Eles dependem de mim o tempo todo. O tempo todo. Incansavelmente. Quando é que você percebeu que você seria cuidadora? Quando eu percebi,
Na verdade, ele é tão automático que eu não me dei conta, na verdade. E de repente, se perceber só. Basicamente, as pessoas meio que vão se afastando com um sorriso no rosto. Então, basicamente, você percebe que você não é mais convidado para os mesmos eventos. E aí, quando você se dá conta, você está literalmente sozinho com suas crianças e ter que lutar para que você não se isole. Hoje, a Fernanda já não caminha sozinha por essa estrada. Na luta para que os filhos tivessem acesso a terapias, tudo que precisam para se desenvolver, outras pessoas que também se dedicam integralmente ao cuidado de alguém se juntaram a essa história, somando forças e transformando vidas. Estamos na sede do projeto Colo de Mãe. Foi onde encontramos a Tatiana, a Ivanete, a Elaine. O diagnóstico dos filhos uniu quem parou tudo, sonhando um dia vê-los caminhar com as próprias pernas. Você tem uma vida, você tem um sonho e você se pega no momento que vai ter que interromper o seu sonho para realizar o sonho de ver os seus filhos evoluindo, os seus filhos crescendo e conseguindo viver sem a sua dependência depois. A associação ajuda as famílias a conhecer e acessar os direitos da pessoa com autismo. Oferece também terapias com valores mais baixos. Foi o que trouxe a Elaine e a Alícia, hoje com 7 anos. 2 meses que eu tô aqui e melhorou bastante o comportamento dela. Ela estando melhor, eu também fico melhor. E quando eu vejo que ela não tá bem, eu também não fico bem, né? Não tem muito tempo de cuidar de mim, mas a gente vai levando, né? E mesmo de mãos dadas com a exaustão, uma força difícil de explicar. Você entregaria o cuidado dela para uma outra pessoa? Não. Então, enquanto ela precisar, eu tô para ajudar ela. Mãe não é brinquedo não, né? Não é. É difícil, mas nós estamos aqui. Eu sei que não é fácil. Elas pelos filhos, umas pelas outras. Se você tivesse que definir em uma palavra esse encontro de vocês, qual seria? Complemento. A gente se complementa. É a rede que eu gostaria de ter tido quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. As mães solo de filhos atípicos são vistas muitas vezes como heroínas, como uma fortaleza, mas são mulheres com medos, dúvidas, fragilidades, dores. Só que todos os dias elas fazem uma escolha. Elas ficam, enquanto muitos pais somem. Os números mostram que o abandono de filhos atípicos pelos pais passa de 70%. Mesmo sozinhas, as mães travam uma luta cotidiana por um diagnóstico, um tratamento, por respeito, pela inclusão. E milhares de vezes elas vão encontrar o oposto disso. Uma porta fechada, um não, é impossível, a exclusão. Mesmo no limite do cansaço, da exaustão, elas seguem. Todos os dias olham nos olhos de seus filhos e dizem: estou aqui. Isso é amor. E o Estado brasileiro precisa enxergar e cuidar dessas mulheres. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, trocou o MDB pelo PSB para disputar o Senado em São Paulo. Simone Tebet é uma das apostas do presidente Lula para ter uma chapa de candidatos considerada forte no maior colégio eleitoral do país. A ministra do Planejamento estava no MDB desde 1997 e foi candidata à presidência pelo partido em 2022. Tebet teve que trocar o MDB pelo PSB para entrar na chapa de Fernando Haddad, que vai disputar o governo paulista. Para fechar o palanque em São Paulo, Lula ainda precisa definir o candidato à segunda vaga do Senado. São 2 nomes cotados, o do vice Geraldo Alckmin e o da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Também em busca de palanques, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, começou hoje um giro pelo Nordeste,
um tradicional reduto do PT. Aqui no Rio Grande do Norte, Flávio Bolsonaro participou de um evento de filiação do PL. Amanhã, Flávio viaja para João Pessoa para participar da filiação de Efraim Filho ao PL. O senador é o pré-candidato do partido para o governo do estado. Pelo segundo dia seguido, o advogado de Daniel Vorcaro visitou o banqueiro na sede da Polícia Federal em Brasília. A esperada delação premiada do banqueiro, que atormenta o mundo político, ainda deve demorar pelo menos 10 dias para acontecer. O cunhado e braço direito do banqueiro, Fabiano Zettel, também acena com a possibilidade de fazer delação. Isolado numa cela de 15 metros quadrados, com banheiro, pia, mesa e cama, televisão só do lado de fora e com autorização. A transferência para a Superintendência da Polícia Federal é a quinta de Vorcaro em 15 dias. É lá que ele negocia a delação premiada vista como uma bomba relógio em Brasília. A defesa do banqueiro e autoridades devem levar pelo menos mais 10 dias para acertar os detalhes do acordo, o que vai ser compartilhado e quais documentos vão ser apresentados. Vorcaro teria que contar o que sabe, revelar provas, datas e personagens envolvidos nos crimes. Em troca, pode receber benefícios como a redução da pena. No final, os termos do acordo precisariam ainda ser aprovados pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto a Procuradoria-Geral da República como a Polícia Federal entendem que uma delação só seria aceita se for completa, ou seja, se atingir o andar de cima, inclusive nomes importantes da política, e não poupar nenhum dos envolvidos. O conteúdo dos celulares deve servir para incluir novas autoridades nas investigações. E é a partir daí que os delegados devem cruzar os dados com a eventual delação. Hoje, pelo segundo dia seguido, um dos advogados do banqueiro foi visitá-lo na Superintendência da PF em Brasília. Sérgio Leonardo ficou cerca de 1 hora com Daniel Vorcaro. O pontapé da delação de Daniel Vorcaro abre caminho para outros alvos da investigação contarem o que sabem. O cunhado e braço direito do banqueiro, Fabiano Zettel, já avalia a possibilidade de assinar um acordo de delação. Zettel, que também está preso, é apontado pela PF como o operador financeiro de Vorcaro. Ele seria o responsável, inclusive, pelos pagamentos a uma milícia privada, criada por Vorcaro para intimidar e coagir desafetos. O ministro Gilmar Mendes deu o último voto, que formou unanimidade na segunda turma do Supremo para manter a prisão de Vorcaro. Na decisão, o decano do Supremo cutucou o colega André Mendonça. Disse que o Supremo deve tomar medidas para evitar o vazamento de informações e que os dados vazados à imprensa serviram de pré-julgamento do caso. Gilmar também fez uma comparação entre o caso Master e a Lava Jato. Disse que o atropelo ao direito de defesa e as regras processuais podem gerar espuma midiática e linchamentos morais no curto prazo e cobram um preço alto no futuro. A PF segue analisando dados dos celulares de Vorcaro. Só um dos 9 aparelhos passou por perícia até agora. Relator do caso no Supremo, o ministro André Mendonça tem recebido quase que diariamente relatórios e atualizações da Polícia Federal. O avanço nos tratamentos para a obesidade e o fim da patente da semaglutida são os assuntos do Canal Livre deste domingo. A gente fica até, às vezes, surpreso com profissionais de saúde, pessoas que têm essas informações, às vezes se apresentarem, olha, eu sou um ex-obeso. Essa pessoa não existe. Essa pessoa é portadora sempre de uma doença crônica que é prevalente, complexa, mas não tem cura, mas tem tratamento e controle. Então, isso significa que essas canetas ou remédios para emagrecer, remédios injetáveis vão ficar na vida desses pacientes para sempre. Eles devem não obrigatoriamente, mas muitas vezes hoje se diminui. Hoje o é um tratamento com o tempo, porque tem remédio que o organismo vai se adaptando a ele. Não tem estudo a longo prazo. A longo prazo, porque as canetas são relativamente mas sim, é um tratamento a longo prazo. O que dá também para a gente falar também de efeitos colaterais. Que preocupações que vocês precisam ter, né, olhando o histórico familiar, olhando para a situação de um paciente, para
poder prescrever ou não os remédios injetáveis, para não repetir aqui, caneta emagrecedora. Sim, os benefícios são muito maiores. Os benefícios são Mas aí muito cai maiores. na estigmatização da obesidade. Toda intervenção sobre a obesidade vem aquela pecha de culpa do indivíduo. Ele é um safado que não sabe comer e não sabe fazer atividade física. O que é mentira. Sempre quando tem um tratamento cirúrgico ou clínico para a obesidade, vai vir sempre, olha o efeito colateral. Sim, tem efeito colateral, como tem as estatinas, aumentam a incidência de diabetes tipo 2. Só que o benefício delas é muito maior. É evidente que estamos falando de uma doença crônica, que produz outras. Então, no caso da hipertensão, porque a obesidade pode produzir hipertensão, causar hipertensão, imagino, e pode também fazer a mesma coisa com diabetes. Eu pergunto, se tratar essa doença crônica e controlá-la, cura-se a hipertensão e o diabetes que ela provocou? Controla-se. Elas andam juntas até... Existem os mecanismos de como funciona uma doença, chama-se fisiopatologia. Elas dividem fisiopatologias, mas depois de um ponto elas... Mas sua pergunta, vamos voltar à sua pergunta. Sim, tratar a obesidade do indivíduo que tem vai ajudar e muito. O Canal Livre vai ao ar amanhã às 8 da noite na Band News TV e mais tarde aqui na Band, depois do programa O Som dos Oceanos. A diferença que existe entre a comédia e o drama é que a comédia... Vamos falar primeiro do drama. O que é o drama? O drama apela para o seu coração. Você assistindo o drama, você vê a trajetória do herói e você compara a perdição daquele herói com as suas próprias perdições, com os seus próprios dramas e com os seus próprios problemas. Então, quando você assiste a trajetória do herói, você se redime dos seus próprios pecados, você se sente aliviada, porque a sua experiência é parecida com a do outro. No caso da comédia, não. A comédia apela para o cérebro e não para o coração, é para a inteligência. Então, geralmente na comédia, você encurrala o espectador e faz com que o espectador ria durante todo o tempo de alguma coisa e quando ele vai para sua casa, ele se dá conta de que ele riu de alguma coisa da qual ele, às vezes, é até cúmplice. Então, você não fica aliviado na comédia. Na comédia, você se mantém aceso. Então, nesse sentido, eu acho que a comédia é muito mais efetiva do ponto de vista da crítica social do que o drama. A seguir, presidente Lula sobe o tom e volta a criticar os Estados Unidos durante encontro entre líderes da América Latina. A advogada brasileira morre afogada no México durante viagem de férias. E amanhã tem Velocidade na Band, a transmissão do Grande Prêmio de MotoGP às 2h30 da tarde. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Jornal da Band. Presidente Lula subiu o tom e criticou duramente os Estados Unidos e a ONU no encontro entre líderes da América Latina e do Caribe na Colômbia. Lula fez boa parte do discurso de improviso e chegou a bater na mesa em alguns momentos. O primeiro alvo foi o Conselho de Segurança da ONU. Lula se disse indignado com a passividade dos países membros para acabar com as guerras. O Conselho de Segurança da ONU e os seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz. E são eles que estão fazendo as guerras. E quando é que a gente vai tomar uma atitude para não permitir, que os países mais poderosos se achem dono dos países mais frágeis? As declarações foram dadas no encontro entre líderes da América Latina e Caribe, em Bogotá. A viagem acontece no momento em que países vizinhos estão na mira de Donald Trump, entre eles Cuba e Colômbia, do anfitrião Gustavo Petro. Sem citar o presidente americano, Lula criticou as invasões. E fizeram com a Venezuela? O que tanto? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É preciso parar e refletir sobre o nosso comportamento. Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer
e ferir a integridade territorial de cada país. A cúpula estava esvaziada. Na América do Sul, só 3 presidentes participaram. Além de Lula e de Gustavo Petro, o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, também marcou presença no encontro. Lula já pegou o voo de volta e deve chegar aqui em Brasília por volta da meia-noite. Amanhã, o presidente participa de um evento no Mato Grosso do Sul. O Havaí está em situação de emergência. Tempestades causaram a pior inundação em 20 anos na ilha de Oahu. Mais de 200 moradores foram resgatados e 5 mil receberam ordens para sair de casa. Até o momento, não há registro de mortes ou desaparecidos. Autoridades identificaram um risco de rompimento de uma barragem construída há 120 anos. O governo local estima que os prejuízos possam ultrapassar $1 bilhão. A polícia prendeu 6 homens e apreendeu 2 menores por agredir uma capivara na zona norte do Rio. Câmeras de segurança mostram o animal correndo e sendo atacado pelos agressores que usavam pedaços de pau. Agentes da Patrulha Ambiental resgataram o animal que foi socorrido e está internado. Vamos agora à previsão do tempo. Domingo, com tempo instável em grande parte do país. A frente fria avança pelo sul e espalha nuvens carregadas sobre Santa Catarina e também o Paraná. São os extremos do país, tanto no sul quanto no norte. Nessas áreas mais coloridas é que vão receber a chuva mais volumosa. Vem muita água também para o corredor central do nosso país. Até pelo menos quarta-feira, em algumas áreas do Rio Grande do Sul e também do Pará, os acumulados de chuva chegam a 100 milímetros. Em parte de São Paulo, Roraima e também no interior nordestino, aí sol e bastante calor. Nesse domingo à tarde, olha só como os termômetros sobem. 32 graus para Florianópolis e também para o Rio de Janeiro. Em Campo Grande, 31, 33 em Teresina e até 35 graus lá em Boa Vista. Na capital paulista, vai dar para aproveitar o domingão, bastante ensolarado. Os termômetros chegam até os 31 graus e a chuva só deve voltar na próxima quarta-feira. Vamos a outras capitais agora. Pancadas de chuva ganham força à tarde, com raios, rajadas de vento em Curitiba, com 30 graus, e também em Belo Horizonte, com muita chuva por lá, 28 graus de máxima. Também chove aí mais moderado em Cuiabá, 32, e em Rio Branco, com 30 graus. A torcida brasileira vibrou com uma emocionante corrida sprint na MotoGP. A vitória foi decidida a apenas 3 voltas do fim. E amanhã tem a corrida principal com transmissão da Band às 2h30 da tarde. O repórter Thiago Fagnani conta como é que foi o sábado em Goiânia. Pouco depois da classificação pela manhã, um buraco surgiu na reta principal no Autódromo de Goiânia. Após os reparos, as motos mais rápidas do mundo foram à pista para a corrida sprint de 15 voltas. O pole position, Fábio Gianantônio, manteve a liderança, seguido pela lenda Marc Marques, que passou o Marco Bezzecchi e subiu para a segunda. Enquanto isso, Diogo Moreira conquistava posições. De 14º, foi para 10º. O espanhol pressionou durante toda a prova e conseguiu a ultrapassagem a 3 voltas do fim. Ele assume a ponta, Marc Marques. É monstro. Marques recebeu a bandeirada do campeão mundial Cafu. Não perde mais Marc Marques. Vence Marc Marques o grande prêmio do Brasil na corrida sprint. Pensava que não poderia alcançá-lo, mas nas últimas voltas, quando comecei a ficar mais cômodo, pouco a pouco fui cortando décimos e pude atacar no fim. E no box de Diogo Moreira, comemoração pelo bom desempenho do piloto brasileiro. Acho que a gente está aprendendo ainda da moto e amanhã o objetivo é brigar pelo top 10 de novo. Amanhã uma nova corrida, maior e com mais disputas. É a chance de Diogo fazer novamente uma boa prova e somar pontos diante da torcida. Que adrenalina, hein? Vamos conhecer melhor agora o palco dessa disputa. É o Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, que passou por reforma e ficou muito mais moderno. O
verde e amarelo tomou conta das arquibancadas do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Milhares de torcedores de todos os cantos do país transformaram Goiânia na capital mundial da velocidade. Rodamos 1000 quilômetros para assistir esse show maravilhoso que é o GP aqui em Goiânia. Muito bom, muito bem organizado, uma grande estreia da pista. Mesmo com o sol forte do Cerrado, o clima foi de celebração. O Brasil recebendo o MotoGP de novo é uma emoção muito forte que a gente sente aí. Hoje, o piloto Marc Marques mostrou por que é um dos maiores da história. Com uma manobra precisa, o espanhol assumiu a ponta e garantiu a vitória na sprint. É monstro Marc Marques! E para receber um evento desse tamanho, o Autódromo de Goiânia passou por uma reforma completa, que vai desde a ampliação da pista até a segurança dos turistas que movimentam a cidade. O investimento do estado de Goiás foi de mais de 200 milhões de reais. E hoje eu recebo aí o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, que reconhece o título de nível A. Hoje é a única na América Latina que tem essa certificação aqui para poder correr MotoGP. E agora, ó, Moto is back. Voltou definitivamente para Goiânia. A MotoGP não só voltou ao país, mostrou que o público brasileiro segue acelerando junto, transformando cada corrida em um espetáculo, dentro e fora da pista. Bem-vinda Goiânia! A Lídia não entendeu umas exigências que tio Cândido fez sobre o testamento. Você precisa me explicar. Sobre o testamento, eu não posso dar nenhuma explicação, Noêmia. Mas nós temos o direito de Não saber... adianta você insistir. Eu não posso e não pretendo dar mesmo. Mas nem em nome Em do nome que existe de entre nada. nós. Eu também estou preso à não revelação. Jerusa já subiu? Já. Depois de Jerusa, é você que deve subir, Noêmia. Eu já estou sabendo. A seguir, novo vídeo mostra a prisão do cantor e ator Justin Timberlake. O caso foi em 2024, mas as imagens só foram divulgadas agora. E as informações da advogada brasileira que morreu afogada no México durante uma viagem de férias. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Band. Até já. Estamos de volta com uma atualização sobre a guerra no Oriente Médio. Agora à noite, mísseis lançados pelo Irã atingiram 2 cidades no sul de Israel. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, segundo a imprensa do país. A região abriga uma instalação nuclear estratégica. O regime iraniano confirmou a autoria desse ataque. Uma advogada brasileira morreu afogada no mar durante uma viagem ao México. Gabriela Cardoso Rocha era natural do Espírito Santo. Morava em Nova York, onde estudava. A advogada estava com amigos na praia de Rosenthal, perto de Puerto Escondido, um famoso destino turístico mexicano. De acordo com a imprensa local, Gabriela teria ficado presa numa corrente de retorno. A região estava sob alerta de mar agitado e fortes correntes marítimas. A Band transmite amanhã a etapa de Porto Alegre do STU, que reúne grandes nomes do skate brasileiro, como os medalhistas olímpicos Augusto Acchio e Pedro Barros. O torneio acontece diretamente da orla do Rio Guaíba. É amanhã, às 4h30 da tarde, aqui na tela da Band. Os brasileiros Lucas de Grassi e Felipe Drugovich não pontuaram na etapa da Fórmula E em Madrid, que foi transmitida hoje pela Band. A equipe Jaguar fez dobradinha numa disputa emocionante. Pelo primeiro lugar, o português Antônio Félix da Costa e o neozelandês Mitch Evans brigaram metro a metro pela liderança nas últimas voltas. Da Costa levou a melhor e conquistou a 2ª vitória consecutiva na temporada. A próxima etapa será disputada daqui 5 semanas na Alemanha.
Foram divulgadas nos Estados Unidos as imagens da prisão do cantor Justin Timberlake por dirigir embriagado. A prisão foi em junho de 2024, em Nova York, depois do cantor invadir a contramão e desrespeitar uma parada obrigatória. Ele se declarou inocente e foi liberado depois de pagar multa e ter a habilitação suspensa. No começo deste mês, Justin recorreu à justiça para tentar impedir a divulgação do vídeo. Agora vamos falar do maior grupo de K-pop do mundo, que está de volta aos palcos. O BTS fez uma apresentação gratuita no centro de Seul, na Coreia, marcando o retorno da banda depois de uma pausa de 4 anos para que os integrantes pudessem prestar o serviço militar obrigatório. O show reuniu 250 mil fãs e também foi transmitido ao vivo numa plataforma de streaming. O BTS anunciou uma nova turnê mundial com passagem pelo Brasil em outubro. Vamos ter que aprender a dançar isso aí, porque a moda é forte. Obrigada pela sua companhia. O Jornal da Band está de volta na segunda. Você fica agora com o programa Sabadão de Todos. Uma boa noite. Tchau, aproveite seu domingo. Tchau, tchau.